podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast de modo geral, hoje com uma super edição número 22, com as convidadas Alexandra Lucas Coelho e Micheline Verunski. Como é de praxe do podcast, vamos começar com um comentário de João Paulo Cuenca, que não conseguiu ainda chegar ao seu apartamento, porque é um bloqueio da Polícia Militar na Pinheiros, e vai dar um rápido relato para nós, falar das suas inquietações pelo celular. Olá, João. E aí, queridos, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Sim. Tá dando para me ouvir? Então, eu fui para essa manifestação convocada pelo Boulos, por várias entidades populares e movimentos antifascistas de São Paulo. A coisa começou muito tranquila no Largo da Batata, foi um ato super bonito, vários movimentos muito jovens, assim, secundaristas, sabe? Pessoas com uma vibração nova, com a de rua, estava tudo legal. Pessoas cuidando da distância, distribuindo álcool e máscaras para as pessoas. Então, assim, foi um ato super tranquilo e muito bonito, assim, que realmente lotou o Largo da Batata, aqui em Pinheiros. Quando foi umas 4, 5 da tarde, começou a dispersar pela Rua dos Pinheiros, esse ato começou a andar. Em algum momento, houve uma divisão dentro do ato, uma parte do ato falou que tinha acabado e pegou o metrô na estação Fradique e outra quis continuar. E aí a Polícia Militar envelopou esse quarteirão de Pinheiros, que é exatamente onde eu estou morando agora, que é na Mateus Grow. Então, assim, eu fiquei tentando voltar para casa durante umas 2 horas e não consegui, porque eles estavam fechando. Mostrei comprovante de residência, conversei com um monte de PM, conversei inclusive sobre o fim da Polícia Militar, e não deixaram eu passar. Começaram a soltar umas bombas, e eu acho que agora já deve estar mais tranquilo. Eu acho que aconteceu nada muito grave hoje. Mas, de qualquer maneira, fica uma nota um pouco triste, porque mesmo com um ato pacífico, e um ato muito jovem, e um ato que estava muito preocupado em não quebrar nada, em seguir tranquilamente, a polícia no final teve que botar o choque, fazer um envelopamento de uma área grande do bairro e soltar bomba em cima dos manifestantes, foi o que eu estava ouvindo agora há pouco. Perfeito, João. Obrigado. É isso. Desculpa não estar em casa. Eu queria mandar um beijo para todos, especialmente para a Alessandra. Poxa, queria muito participar, mas enfim, estou aqui perto. Micheline também está participando hoje conosco, João. Sensacional. Beijo enorme. Até já. Tchau. Tchau. Muito bem. André Del Fuego. Boa noite, queridos. Um prazer estar aqui com a Micheline e com a Alexandra, que são os 2 mulherões da porra. A minha inquietação foi, já mais ou menos uma semana, 10 dias, eu tive um apagão, uma mistura de estresse com ansiedade e com não reconhecimento do meu corpo. Eu tive uma taquicardia que não cessava. Ela não cessava, e a sensação era de que meu coração estava, a sensação era essa, né? Meu coração estava em maratona, estava correndo, possivelmente em direção à fronteira do país, e meu corpo estava repousando na cama, preso dentro de um quarto, preso numa cidade, preso num país, preso nesse planeta. E foi bastante assustador. É claro que eu já tive episódios de estresse e ansiedade antes, assim, mas nunca nesse ponto. E aí tive que furar o meu isolamento para fazer exame médico, acabei fazendo um check-up, daí isso dobrava a minha ansiedade, porque, agora eu fiz um check-up e agora, se eu não tinha, agora eu vou pegar Covid. É sem fim, né? A gente está numa coisa sem fim. E aí tudo certo, eu tô uma garota, né? Assim, mas o diagnóstico era assim: olha, você está numa crise, você teve uma crise de ansiedade, né? Considerando que já saí dela. E o outro diagnóstico também, assim, que era ótimo: bom, você tem 45 anos, você vai começar a entrar no climatério. E o médico disse assim: olha, aperte os cintos. Então, veja bem, há uma outra ainda entrando num outro ciclo feminino que para mim é desconhecido, que vou conhecer, que parece que é uma segunda adolescência, há rebeldias no corpo, há rebeldias emocionais, enfim. Mas
Eu resolvi, então, passar todos esses dias numa dieta low Brasil. Eu havia feito antes da pandemia uma dieta low carb e ter tirado o carboidrato desinflamou meu corpo de um jeito que eu nunca mais tive sinusite ou rinite, assim, é uma coisa, agora eu acredito mesmo, né? Não é uma coisa de moda, não, esse troço funciona. Eu pensei, eu vou fazer uma dieta low Brasil, me desinflamar um pouco disso tudo. Então, que Brasil é esse que eu botei em suspenso? Eu, desde a eleição, eu não saía das redes de extrema-direita. Desde a eleição que eu sigo, enfim, youtubers e perfis e para ver o que eles pensam o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu fazia caminhada no meu quintal, 1 hora por dia, ouvindo opiniões de um youtuber de extrema-direita. Imagina alguém vai fazer caminhada ouvindo isso, né? E não estou fazendo isso de agora, estou fazendo há muito tempo. É impressionante como essa caixa de gordura, que você acha que não está te afetando, ela está ali fermentando para explodir. Então, eu estou conseguindo fazer, por enquanto, uma bela seleção. Então, eu não preciso ir a esse esgoto, a esse aquífero das fake news, da extrema-direita. Basta que eu veja informações, 1 ou 2, teve dia, o máximo que eu fiz foi ver 3 vezes por dia, que fiquei informada e não entrei numa expectativa do infoentretenimento ou da info-ansiedade, sabe? Sem deixar de ficar informada. É isso que é interessante. E daí acho que saí desse estágio super ansioso, esse coração se acalmou, e agora eu estou me considerando uma otimista assintomática. Estou otimista, mas ainda não apresento sintomas, entende? Mas já está aqui instalado aqui uma mulher que eu já conheço, que eu sou familiarizada comigo, assim. Olha, assim, não é uma questão de autoestima isso, mas sempre foi muito gostoso ser eu, sabe isso? Eu tenho espaços internos, eu acho que a gente que escreve costuma montar e instaurar esse espaço interno e fica muito bem nesse espaço interno, né? Esse espaço íntimo. O bolsonarismo, a extrema-direita e a pandemia, a forma como está indo, invadiu um lugar muito precioso e que eu vou preservar. Muito bom. Mauro Damer. Boa noite, boa tarde, bom dia também, né? Essa semana eu fiquei envolvido com a live do Poema Combate, lá na página do Facebook, né? E daí, de alguma forma, ela foi legal, porque, na verdade, a gente acaba entretido com uma série de questões técnicas e que te tiram do mundo real, assim, do mundo da política, assim, porque tem que ficar pensando na conexão, na câmera, no vídeo, na luz. E, ao mesmo tempo, é um desafio, porque também ali eu estou tocando um pouco com a Tassiana, e a Tássia, ela também produz e faz. Então, é tudo. A gente está morando junto, né? Tá passando junto a quarentena e tal. Então, dá uma confusão. É uma confusão grande, né? Produzir tudo e pensar em tudo para colocar um negócio para funcionar. E, ao mesmo tempo, é engraçado, cara, porque olhando para o mundo, assim, eu vejo que as pessoas saírem e romperem uma quarentena e irem para a rua protestar é um negócio que muito grave, assim, ou muito importante do ponto de vista da civilização, vamos dizer assim, né? As pessoas irem para a rua para ir protestar, tanto em Nova York, que acabou de passar tá no meio de uma pandemia e tal, as pessoas irem para a rua para protestar contra o racismo, contra o que tudo isso significa, é um negócio que é muito intenso, né? Então, ao mesmo tempo que eu me vejo ali também envolvido com uma produção de uma live, porque a live é importante para a música, para a poesia, tudo, é um negócio muito intenso, né? Mas então, por mais que a live tenha sido super legal, a participação dos poetas, da Andrea, do Scott, que vai ser, tá muito legal, a invenção foi super legal. Não dá para deixar de pensar o contexto aí que está fora, né? Então, tá muito intenso, né? Então, eu acho que a gente está vivendo dias muito difíceis, assim, mas também muito reveladores de uma realidade, assim, de uma coisa muito. Tem algo aí, né, nessas pessoas indo para a rua mesmo numa pandemia, sem vacina, Sim, sem cura. sem dúvida. Tem algo aí muito, muito grande sendo dito, né? O Brasil mesmo, a loucura que está o Brasil,
que significa o Bolsonaro essa semana, ainda não tem ministro da Saúde, e ele dizendo que vai bater e assumindo o discurso fascista, e, enfim, todo esse teatro, né? Parabéns, ficou muito bom o poema Combate. Micheline Berunski, seja bem-vinda, minha cara. Quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, muito bacana. Nos últimos dias tem me chamado a atenção essa pauta antirracista, né, inflamada pelos últimos acontecimentos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a morte por negligência e descaso do menino Miguel Otávio, em Pernambuco, expondo de uma maneira muito cruel a desvalorização da vida do sujeito negro nessas sociedades. E eu sei que falamos em fazer um encontro mais leve, mas de modo geral, nunca é leve. Mesmo quando ele é leve, ele nunca é leve. Mas eu acho que é isso, né? A gente está sob o peso desses dias e é preciso falar sobre isso, né? Encontrar os pontos de fuga, claro, mas nesses pontos de fuga a gente sempre leva essa bagagem. Então, ontem à noite eu revi Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. Na sexta-feira eu tinha visto um documentário com ele, Dear, não sei se vocês ouviram falar, estreou na Apple TV. É o primeiro episódio, é o Spike, e são cartas de fãs, de pessoas que foram influenciadas em sua vida pelo trabalho daquele indivíduo. Então, no caso do Spike, as pessoas leem trechos de suas cartas. E eu considerei que rever Faça a Coisa Certa tinha muito a ver com esse tempo. Gente, eu recomendo. Vejam ou revejam Faça a Coisa Certa. É impressionante. Em vários aspectos, no que ele fala de gentrificação, no que ele fala da chegada dos coreanos, né, como uma força econômica, ali no final dos anos 80, na violência policial, mas em outros temas também, aquecimento global, sabe? Ele está falando isso lá em 1989. Então, dá uma tristeza ver que estamos em 2020 e 1989 continua, permanece, mas ao mesmo tempo dá uma força, sabe? De que a gente tem uma história, né? A gente tem uma linha de força que a gente segue, na qual a gente se agarra. Dentro de todas essas coisas que aconteceram nas últimas semanas e considero isso que a Andrea falou, que as últimas semanas foram muito difíceis, não só para mim pessoalmente, não só para ela, mas eu tenho recebido várias narrativas e conversado com pessoas que dizem, olha, essa semana foi difícil demais, essa semana eu quase não aguentei, essa semana eu achei que ia morrer. Então tem uma conjunção aí que talvez a gente não compreenda muito bem, né, porque a gente está imerso nela, mas que fala para a gente alguma coisa. Sim, verdade. Alexandra Lucas Coelho, minha querida amiga, seja bem-vinda. Alô, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A Andrea, que eu tinha visto em Guadalajara, estivemos juntos, não é? Brasileiros e portugueses, no México, comendo comida árabe, tudo certo, não é? Paulo Scott, querido amigo, é um prazer conhecer a Micheline, que eu só lia no Facebook, e Mauro, que eu não conhecia ainda. Um prazer e um beijo para o Cuenca. Pois é, ontem Lisboa viveu um dia histórico. O que aconteceu ontem em Lisboa fica até difícil falar sem uma pessoa se emocionar, porque para quem segue as questões da luta antirracista e todas as questões relacionadas com o passado colonial português e com a dificuldade que Portugal tem com o seu passado colonial, é um tema muito complicado em Portugal e na sociedade portuguesa, e o que aconteceu ontem foi inesperado e foi
lindo, foi uma coisa incrível ver Lisboa num sábado tomada desde a Alameda a Afonso Henriques até o Terreiro do Paço, até o Tejo, de onde saíam as naus, que é uma linha, assim, uma coluna da cidade, não é? Uma linha central da cidade, totalmente tomada por um mar que não acabava, acho que todo mundo ficou surpreendido. E eram muito jovens, eram negros, eram jovens negros, eram jovens mulheres negras. Eu vim de trem, eu não moro em Lisboa mais, porque Lisboa ficou muito caro, ficou difícil morar em Lisboa. Eu moro na periferia depois de um trem, que é o trem da linha de Sintra, é uma linha que concentra a maior população afrodescendente em Portugal. E foi muito incrível ontem ver muitos desses jovens dos bairros, não é, que provavelmente foram pela primeira vez na vida um protesto, uma passeata, uma manifestação. Eles vinham nesse trem, não é, acompanhar esse movimento dessas pessoas até essa Alameda, a Alameda Afonso Henriques em Lisboa, que é uma Alameda que está completamente ligada à luta da democracia, que está ligada ao 25 de Abril, enfim, todas as comemorações do 1º de Maio, grandes manifestações da democracia portuguesa que aconteceram ali, que é um relevado imenso, uma grama imensa com uma fonte, e ver todo aquele mundo de gente confluir para ali, com muitos cartazes, muitos adolescentes, jovens, muita gente com 20 anos ou menos ainda, e isso era olhar para o futuro, E foi uma coisa absolutamente histórica, porque tudo isto acontecendo no meio desta pandemia, todo mundo de máscara, agora tem toda uma discussão, então mas onde é que está a distância social e tanta gente, todo mundo junto? Pois é, mas é que não dava para ter distância, porque de repente aquele mundo todo se viu ali, eu acho que ninguém esperava que fôssemos tantos, eram muitos milhares, e é impressionante ver como alguns mídias em Portugal ainda continuam falando em centenas de manifestantes que se encontraram em Lisboa, como se tivesse sido um episódio sem importância. E a cidade estava tomada por um protesto lindo, cheio de cartazes, com milhares de jovens, com muita gente nas janelas, nas varandas, gente negra, imigrantes, crianças, que apareciam nas janelas e nas varandas para se juntar àquilo, e tudo aquilo desembocar no Tejo, não é? Assim, numa cidade que é uma ex-capital do mundo esclavagista. Lisboa foi capital esclavagista do mundo. Não é? Então, ver isto nesta cidade que até hoje tem um problema com todos esses milhões que arrancou da África, não é? Com todos esses mortos, que até hoje Portugal tem um problema em reconhecer, em identificar, em pensar sequer a escala do horror que aconteceu aqui. E eu não ia a Lisboa desde 13 de março, que foi o dia que eu voltei do Brasil. Eu estava no Brasil quando essa quarentena começou. Eu voltei do Brasil por causa da pandemia, né? Cancelando Bahia, coisas que eu ia fazer no lançamento do último livro. E aí eu voltei, pisei Lisboa dia 13 de março ao voltar do Brasil e só voltei ontem para este protesto. E foi incrível voltar à minha cidade, a cidade onde eu cresci, a cidade onde eu nasci, e que tem esta história toda, tem todos estes mortos que estão todos por enterrar, estão todos por identificar, na verdade. Este luto está todo por ser feito. E ontem eu tive esperança mesmo, ou seja, no meio desta loucura toda que a gente está vivendo, não é? Tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, tudo o que está a acontecer no Brasil. E foi incrível ver aqueles miúdos todos, aqueles jovens todos, aqueles meninos, aquelas meninas, com cartazes do George Floyd, com cartazes dizendo I can't breathe, mas também do menino Miguel, também da Marielle Franco, tudo isso estava lá. Então estavam todos lá, não é? Estava a Marielle, estava o menino Miguel, estava o George Floyd, estava a Cláudia Simões, que foi a mulher angolana, negra, espancada pela polícia esse ano em Portugal, e a última manifestação que a gente tinha ido por causa da Cláudia Simões, em fevereiro em Lisboa, antes da pandemia, que éramos 1000 e poucas pessoas na Avenida da Liberdade, e estava um pouco melancólico, exatamente porque não era tanta gente assim, apesar de ter sido muito bonito, mas havia algo de melancólico naquela... Achámos todos que faltava gente, então onde é que estava todo mundo para protestar contra a polícia ter espancado aquela mulher?
E ontem parecia, sei lá, não sei, foi uma erupção imensa, porque tudo se juntou e tudo confluiu. Então o que aconteceu em Lisboa, não foi só em Lisboa, eu estou falando de Lisboa porque foi onde eu estive, mas aconteceu no Porto, aconteceu noutras cidades do país. Então foram várias passeatas, várias manifestações, não só por causa do George Floyd. Ver aqueles meninos todos, não é? Gente tão nova, é ver o futuro, é olhar para a cara do futuro. E a cara do futuro tinha todas estas cores, não é? E tinha as periferias, tinha os bairros, não é? Não era a elite, não eram os brancos da elite, não é? Tinha muitos brancos, tinha muitos negros, estava tudo muito misturado. Isso enfim, foi lindo. Muito bem. Eu achei muito pertinente isso que a Micheline Alexandra falou, relacionando o que aconteceu lá no Recife, que foi justamente isso. Da criança, do menino, né? Miguel Otávio caiu do 9º andar do conjunto de edifícios, conhecido como Torres Gêmeas, porque a sua mãe, que é servidora doméstica, foi solicitada aí pela patroa a passear com os cães e teve que deixar o seu filho sob a vigilância da patroa e o filhotinho despenca do 9º andar e falece. Isso revela uma realidade brasileira que é consequência de uma filosofia, de uma leitura do mundo que é muito normalizada aqui no Brasil. E parece que os estrangeiros, eles conseguem chegar aqui imediatamente e perceber tudo isso que é errado, tudo isso que é inadmissível, que é injusto e para nós é uma normalidade. Essa relação, não importa a cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, essa relação que nós temos com os trabalhadores domésticos é a maior comprovação, né, da filosofia escravagista que orienta a sociedade brasileira até hoje, independente da cor da pele da pessoa. Então, eu me lembro de uma poeta norte-americana negra que veio ao Brasil, foi no Museu da História do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e ela comentou: eu não vi nada sobre a influência negra, eu não vi nada sobre lideranças negras, sobre heróis negros neste museu. Como pode o Brasil, sendo um país negro, não ter esse registro nas suas salas, nas suas paredes? Então, o Brasil é um país cego, e mais, é um país acostumado com a violência, né, que admite a prevalência dos coronéis, do norte, do nordeste, do sul do país, do centro do país, e admite que haja e permaneça essa hierarquia cromática absurda que faz com que as pessoas mais retintas fiquem lá para o final da fila e sua vida valha muito menos do que a vida dos outros. Porque aqui no Brasil, sendo nós uma sociedade parda, porque a nossa formação é português, é espanhol, não sei se dá para chamar português e espanhol de branco, desculpa. Tendo essa maioria parda, que não se admite negra, mas que por sorte agora vem crescendo, e essa questão que você falou do orgulho, Alexandre, é muito real e tem reflexo aqui no Brasil. Eu ando, 2 cidades que me impressionam muito quando eu vou visitar, Alexandre: Roma e Lisboa. Eu não sei essa coisa que os romanos não querem ser negros, porque os romanos do sul eles são profundamente miscigenados, e enfim tem uma outra configuração fenotípica, mas Lisboa tem isso, de negar a sua relação com a sua origem negra, e isso tanto que amigos meus portugueses amigos, conhecidos que eu fiz quando eu morei na Europa, lá em Londres, eu via que em algum momento eles não conseguiam conter o seu racismo. Mas voltando para o Brasil, só para fechar então esse bloco, o que mais me impressionou nesses últimos dias, André Del Fuego e Mauro, foi justamente o boneco do Bolsonaro pendurado de cabeça para baixo, hoje numa árvore aqui em São Paulo. Se eu tivesse o poder de estabelecer os signos que entrarão para a história como os registros dessa virada ou dessa inquietação, eu tornaria a foto do nosso presidente da República paramentado de cabeça para baixo, pendurado numa árvore, no seu boneco, no Largo da Batata,
hoje em São Paulo. Eu faria broches, bottoms disso, porque todos nós que conhecemos um pouquinho sobre a história do fascismo, nós sabemos muito bem o que uma liderança política pendurada de cabeça para baixo, numa árvore, num poste, não importa, o que isso significa na história do fascismo. Então, fechando esse bloco e agradecendo mais uma vez a presença de Micheline Verunski e Alexandra Lucas Coelho e o retorno maravilhoso de Andrea Del Fuego, nós fechamos o primeiro bloco do podcast de modo geral. Até! Podcast de modo geral. Olá, todo mundo. Retornando, então, aqui com o segundo bloco do podcast de modo geral, edição número 22. Eu quero perguntar para a Micheline Verunski. Micheline, você mora em São Paulo, mas você tem uma leitura muito forte de quem está dentro da Federação Brasileira, numa região, num estado, de pessoas que sempre se inquietaram em admitir um lugar de periferia nesse contexto do país. Isso tem muito a ver, pelo menos eu sempre faço a leitura, e Recife é a cidade que eu acho mais parecida com Porto Alegre, o jeito das pessoas. O gaúcho também tem um pouco isso, essa inquietação de estar na periferia. Você morando em São Paulo hoje, como é que você vê o comportamento brasileiro? Como você vê hoje essa conexão e esse dilema no qual nós nos colocamos diante da falta de governo, da ingovernabilidade, da inquietação? Porque eu sinto que, de alguma forma, morando aqui em São Paulo agora, a discussão aqui, ela sempre acontece sobre uma condição de protagonismo, porque tem essa coisa de São Paulo ser o centro financeiro e uma série de questões assim. Eu queria que você me dissesse um pouco, com as conexões que você tem, porque você está sempre dialogando com o seu passado, com a sua origem, como que essa discussão hoje do caos brasileiro está acontecendo em Pernambuco, em Recife? E como você se coloca nessa ponte? Eu venho do sertão, né? Eu nasci em Recife e muito bebê ainda. Eu fui para o sertão de Pernambuco, para a primeira cidade do sertão, né? Que chama a cidade que abre essa paisagem, a paisagem sertaneja, que é Arco Verde. É muito curioso porque Arco Verde, ali naquele local, é um centro estratégico, é um centro comercial, é um centro cultural. Só que é periferia do Recife. Então, quando nos anos 90, quando começa o Mangue Beat, a gente que estava no sertão, a gente olha para a gente e diz, ué, o centro não somos nós? E a pergunta que em Recife estão se fazendo também naquele momento. Ontem eu passei uma parte da tarde assistindo uma aula do Deleuze, a propósito de um livro um livro que eu gosto muito, que é sobre a dobra barroca. Ele fala do Leibniz e ele fala uma coisa, e assisti uma hora, são 2 horas de aula, assisti uma hora de aula e ele diz uma coisa muito interessante, que é, desde o século XVII, o mundo perdeu o centro. Porque o que é o centro? O centro é o ponto de vista. Então, se há muitos pontos de vista, isso matematicamente falando, isso significa que também há muitos centros. Então, a gente, desde o século XVII, a gente vem lutando contra um mundo que quer se agarrar, que quer se aferrar com unhas e dentes a um centro que não existe mais, a um centro único que não existe mais. Então, as coisas... E eu acho que esse é o grande dilema, por exemplo, de São Paulo. São Paulo quer ser esse centro, mas é um centro inexistente. O que a direita e a extrema-direita querem? Querem ser esse centro. Mas não existe mais, existem inúmeros centros, e se há inúmeros centros, tudo é periferia também.
Então, eu posso estar falando uma bobagem imensa, né? E estou empolgada com essa aula do Deleuze. É muito boa. Gente, assistam essa aula. São 2 horas, mas é incrível. Ontem eu quase comecei a acreditar em Deus por causa dele, de Deleuze, sendo que ele é ateu, né? Isso é uma maluquice incrível. Então, eu vejo toda essa confusão que a gente está no mundo, que a gente se encontra no mundo, como ação e contra-reação de centros que não existem mais, que querem se aferrar a esse lugar inexistente. Então, essa dificuldade de escutar as vozes, essa dificuldade de se abrir para as várias perspectivas. A minha leitura é essa, é de um mundo que ainda não saiu do século XVI, do século XV, e que está se agarrando com unhas e dentes a isso, só que isso, sim, acabou faz tempo. É como a explosão como a morte de uma estrela. A estrela morre há milhões e milhões de anos-luz e a gente aqui fica recebendo a luz da estrela morta. O eco disso é o que a gente está vivendo hoje, dessas figuras aferradas a conceitos e preconceitos políticos, com suas tochas na mão para matar o diferente, para matar a multiplicidade. É luz de estrela morta chegando para a gente hoje. Perfeito. Você sabe, Micheline, que falando com uma amiga minha inglesa, que fez mestrado em Cambridge e agora está fazendo doutorado em Oxford, a gente está falando sobre o Brexit, e quando eu estive lá para falar, há alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos atrás, e ela comentou o seguinte: o problema de Oxford é que a maioria dos professores aqui, que são homens, eles pensam, a maioria deles pensa que a Inglaterra e que eles ainda estão no século XVIII, quando muito XIX. E é um problema dialogar com esses caras, porque eles não conseguem entender que Oxford, a Inglaterra, eles, a turma deles, não são mais o centro do mundo e que o mundo mudou. Então, ela falou o quanto era difícil dialogar com certos professores, sabe, com certos pesquisadores, e fazer o curso é dialogar com esses professores. Então, o que você falou, para mim, faz muito sentido. Alexandra, você fez um dos livros, quer dizer, você tem vários livros, vários trabalhos que fazem leituras do Brasil, mas em Deus Dará, um dos seus últimos trabalhos, você radicalizou, você faz uma leitura extremamente rica, complexa do Brasil e, de certa forma, até visionária. Qual é a sua relação hoje com esse livro e qual é hoje a sua relação com esse livro dentro do que está acontecendo hoje no Brasil e em Portugal? Não, eu achei incrível o que a Micheline estava dizendo, né? Porque a Europa é isso, né? Não é só Oxford nem Cambridge, é Lisboa, é Europa, né? A Europa está está no século XVI, sei lá onde é que está, não sei, mas não sei, acho que não entendeu. Não entendeu. Sim, esse livro Mostra a capa para nós, porque eu acho essa capa belíssima. Aqui, mostro com todo o prazer, assim, essa é a edição brasileira, é uma edição que foi feita com todo o cuidado pela Bazar do Tempo, e eu quero aqui dizer Bazar do Tempo da Ana Cecília Impelisieri Martins. Isso é um livro, assim, na edição portuguesa ele tem quase 600 páginas, aqui tem menos de 500, mas é um livro grande, é um livro caro, caro de fazer, ou seja, é um livro que é preciso ter um editor ter coragem para apostar nisto, e foi muito difícil esse livro sair no Brasil e chegar ao Brasil. Ele foi publicado em Portugal no final de 2016 e ele só chegou ao Brasil 3 anos depois, não é? 2019, faz um ano e eu estava lançando esse livro no Brasil. E isso é um livro todo passado no Rio de Janeiro, não é? É um livro
que eu vejo como tão português como brasileiro, mesmo na linguagem, não é? Porque a maior parte dos personagens são brasileiros, mas isso sim, quer dizer, ou seja, isso começou como um retrato do Rio de Janeiro e no fundo aquilo que o Paulo estava a dizer, que é quando os estrangeiros chegam no Brasil e tem essa coisa, há pouco nós estávamos falando, não é? dos servidores domésticos, dos empregados domésticos. Eu não sei, eu cheguei para morar no Rio de Janeiro, não é? E vendo aqueles apartamentos de classe média da burguesia, da pequena burguesia, ou que seja, da classe média carioca, não é? E aqueles quartos de empregada que eram a casa grande e senzala, não é? Não eram, enfim, eram versões eco, o livro diz qualquer coisa do género, versões eco-friendly da casa grande e senzala, não é? Com a separação do lixo. Pois é, eu cheguei no Rio para morar no Rio e ser atravessada por essa experiência, e na verdade era toda a história colonial que estava diante dos meus olhos, mas essa história colonial ela estava no corpo daquelas pessoas vivas todas, não é? Então era uma história de mortos e uma história de vivos, tudo ao mesmo tempo, porque aqueles mortos estavam todos lá à deriva, não é? Todos esses corpos dos indígenas e dos negros, e ao mesmo tempo aquelas pessoas todas com quem eu estava todos os dias, com quem eu me cruzava todos os dias, aqueles corpos, eles continham essa história de mais de 500 anos, então não dava como não mergulhar nisso, não é? Quer dizer, ou seja, eu venho de Portugal, mas eu chego ao Rio e eu vejo aquilo está ali, está vivo, é o passado, o presente e é o futuro, porque o que é que a gente vai fazer com isto? O que é que a gente vai fazer com esta história, não é? Porque essa é uma pergunta para nós, não é? Essa é uma pergunta para nós. O que é que nós vamos fazer com esta história? Porque isso é o que vai ficar, não é? Isso é o futuro. Então, não sei, esse livro que começou por ser um retrato do Rio, não é? E, na verdade, depois foi uma viagem vertical, não é? Acabou por ser o que aconteceu a certa altura, a partir de 2013, na verdade, 2013 foi uma espécie de buraco negro ali foi para todo o mundo, não é? É um buraco negro do Brasil, o que é que aconteceu ali. E ele meio que explodiu o livro que eu estava a escrever também, e aí eu fui ao fundo e fui para trás, não é? Fui até bem antes de 1500, até, sei lá, milhares de anos antes, como é que chegaram aqueles indígenas todos à América do Sul e tudo começou. Mas enfim, isto para dizer que fui ao encontro da minha história, não é? Então isso é... E essa história, na verdade, ela é a antecâmara de tudo aquilo que nós estamos vendo no Brasil, não é? Ou seja, tudo aquilo que depois emergiu bem em 2013, não é? O que é que veio ao de cima ali, não é? Então esse livro, na verdade, tem 2013 como o seu centro, o seu buraco negro, tem a euforia louca dos anos pré-2013, não é? Daquela fase pré-Copa, pré-Olimpíada, e depois tem o caos pós-2013 todo, que foi dar em Bolsonaro, não é? Que foi dar no que nós estamos vivendo hoje. Pois é, mas isso é a nossa história junta, não é? A nossa história toda, não é só a história brasileira. Sim, é um belíssimo livro. André Del Fuego. Eu queria perguntar para Alexandra e para Onça, e daí queria comentar também o que a Micheline falou desse eurocentrismo, né? Dessa queda do centro, né? E você comentou do Leibniz. Eu me lembro que o Leibniz escrevia muito, trocava cartas com figuras, na época, italianos que estavam indo para a China, na época ali, século XVII ainda, XVI, final do XVI, começo do XVII, e acharam que poderiam levar a Igreja Católica como um sol, Deus é um sol, como organizador disso tudo, como esse centro, né? E eles se deparam lá com o confucionismo que organiza absolutamente tudo, absolutamente hierarquizado, e que a sociedade não precisava se organizar com esse Deus. E a discussão era a querela da conversão, assim, que era impossível converter os chineses, porque eles já tinham uma teologia natural, eles já tinham a luz natural e tal. Mas, enfim, foda-se, né? A luz natural. E assim, pensando a China hoje, não é? Que tão rapidamente conseguiu, enfim, com autoritarismo, claro, assim, mas segurar uma cidade, milhares de pessoas, fazer um lockdown que nenhum outro lugar fez, provavelmente terá a primeira vacina mais eficaz, tecnologicamente, assim,
sabe? E, sei lá, de repente, eu acho que tem um momento pós-Ocidente, em algum momento a gente vai chegar nesse momento pós-Ocidente, que o Ocidente vai ter que reconhecer a luz natural está em outro lugar, o centro está em outro lugar, né? Não sei, eu acho que o autoritarismo também, de alguma maneira, tenta, né, de algum jeito construir esse centro, né? O autoritarismo é isso também, né? Que seja fake e tal, que, enfim, ele é destruidor e tal, mas é um jeito de manter esse controle, esse lugar. Mas, enfim, eu queria perguntar para Micheline sobre a tua obra, Micheline. O primeiro livro que eu entrei em contato com você foi em contato com a tua obra foi com a poesia, com a geografia íntima do deserto. Eu fiquei muito impressionada, sabe? Que era um livro que misturava a morte, enfim, o certo erotismo, e tinha ali os animais, e tinha um jeito, uma forma quase de alguém que escava a areia do deserto, sabe? Que tira ali do deserto estéril vida e certas pulsões. É um livro cheio de pulsões e tal. E eu acho que isso tem casa um pouco com o trabalho da Alexandra, que o primeiro livro que eu li foi Praça Tahrir. Eu pensei, não é possível que ela pegou um avião e foi para Praça Tahrir. Não é possível que ela se acampou lá no meio da praça. Então, assim, que mulher livre é essa, solta, maravilhosa, e que vai para o Afeganistão, e que escreve caderno afegão, e que vai para o México, e vai do México do Sul ao Norte. Primeira vez que fui ao México, eu cheguei tão embargada em casa, engasgada, congestionada, que foi lendo Viva México que eu entendi onde é que eu tinha pisado, sabe? E acho que você faz essa arqueologia também. Então, eu queria perguntar para duas mulheres arqueólogas do sentido, qual é a busca de vocês agora? A minha busca agora é a busca do bicho. Eu estou querendo cada vez menos ser gente, cada vez mais ser bicho. Né? Não é à toa que eu adotei esse nome. Muito bom! Me dá onça. Eu tenho um filho de 11 anos que é um ativista pelos animais. Né? Ele é praticamente vegano, né, desde os 5 anos de idade. Ele só não é, de fato, porque nesse percurso da vidinha dele, ele teve um episódio de artrite e a gente achou por bem que ele se alimentasse de carne, foi uma questão muito grande para ele. E eu venho aprendendo muito com ele essa questão da busca do bicho, sabe? Então, muitas e muitas vezes, ao longo desses 11 anos, nós brincamos de ser bicho. Então, teve dias e dias em que ele era uma raposa e eu era outro animal. Então, tem uma coisa lúdica nisso. Nessa busca, eu tenho essa busca pela origem. O Paulo falou aí sobre essa coisa de não reconhecermos o quanto somos negros, mas tem ainda uma outra que é não reconhecermos de jeito nenhum o quanto somos indígenas. Né? Esse apagamento da identidade indígena brasileira é uma coisa muito, muito forte. Tão forte que o indígena é sempre o outro. Né? Se o negro na nossa sociedade é o outro, o indígena é o outro do outro. E há um apagamento tão brutal que a gente não se reconhece. Por exemplo, eu sei que a minha família materna tem uma ascendência Funiô, que é uma tribo, nem se usa isso, que é um povo lá do agreste pernambucano, um povo que aguardou a posse da terra, a retomada de sua terra na Guerra do Paraguai, né? Foram para a Guerra do Paraguai lutar pelo Estado brasileiro, esperando que suas terras fossem devolvidas, não foram. E eu tenho
eu tenho uma ascendência Funiô, da qual eu não sei absolutamente nada. Por quê? Quando eu me dei conta disso, quem poderia me dizer alguma coisa já havia morrido. Então, eu estou num processo de reconstrução de uma identidade que é inventada, né? Como toda identidade, né? Não existe identidade que não seja inventada. Então, eu estou inventando a minha, né? A partir dos elementos que eu tenho. Para ali adiante, eu não querer mais nenhum, eu querer ser só a onça mesmo. Sabe? Esse tema da onça, né? Muita gente me pergunta por que onça? A onça é o maior felino das Américas, né? O jaguar é o maior felino das Américas. E ele aparece como um construto social que une esses vários povos, essas várias vozes, desde antes Colombo. E eu só acredito, aí eu vou citar o Viveiros, né? Eu só acredito hoje no devir onça. Sabe? E eu acho que todas essas aparições, eu não sei se vocês perceberam, aí lá, todas essas aparições, essas últimas aparições de onças no Brasil, eu não sei se vocês têm acompanhado isso. Agora, a coisa de uns 2 meses atrás, encontraram uma onça num condomínio aqui na Cantareira. No país inteiro, há relatos de aparições de onças antes da pandemia. Agora, na pandemia, também tem relatos de aparições de onças. Eu tenho uma amiga que mora, acho que em Campo Grande, que disse que na rua dela as onças estão indo remexer o lixo. Eu, canibalmente, eu imagino que é a onça que vai arrancar a cabeça do Bolsonaro quando ele estiver lá pendurado. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, completamente. André. A Micheline, ela tem ficado cada vez mais selvagem. Isso tá claro. Sim, sabe? Assim, e o cabelo não é um cabelo, assim, cara, assim, é uma extensão do tropical, do selvagem, é uma palmeira, é uma costela de Adão, sabe? As tatuagens entende? E a forma como você faz tua literatura também, assim, fico pensando como virão os teus próximos escritos com essa. Então, Só para dizer que está evidente essa busca animal aí do seu animal de poder, assim, tá evidente. Essa tatuagem é uma tatuagem de onça, é uma onça. Eu tenho me aproximado da medicina da floresta. Esses dias de pandemia, o que tem me segurado é uma espécie de floral de ayahuasca, são gotinhas, não tem miração, não tem miragem, não tem, mas é medicina. Eu tomo 5 gotinhas de manhã, 5 gotinhas à noite, e é o que tem me equilibrado. Eu tenho me aproximado, sim, dessa coisa da natureza. Eu estava falando para o Ricardo, o meu marido, que hoje eu só invejo um tipo de pessoa. É a pessoa que está no mato, porque absolutamente era onde eu queria estar hoje. Eu queria estar no mato. Eu não vejo o mundo, eu não vejo uma saída razoável para o que a gente está vivendo sem a gente se reconectar com essa coisa, se reconectar com a terra, se reconectar com essas outras visões de mundo, com esses outros mundos, sabe? Que não essa visão ocidental, branca, eurocêntrica e capitalista. Os cachorros. Ótimo, ótimo. Muito bem. Esse latido de cachorro vai ficar, viu? Porque isso aqui que é o legal. Alexandra. O meu cachorro. Alexandra, você tem uma nova aquisição que, imagino, num contexto de pandemia como esse,
deva ser uma pequena revolução na sua rotina. Você resgatou um cachorro. Não é uma aquisição, exato, é isso que eu ia dizer. É incrível aquilo que a Micheline Onça, eu nunca mais vou pensar em você sem pensar no Iaoretê do Guimarães Rosa, enfim, no Jaguar, né? Eu quando morei no Rio, eu morava no mato. Era um mato, pronto, não era rio, mas era um mato. Tive esse privilégio, né? Com árvores imensas, tinha macaco prego, tinha cobra no banheiro, cobra grande, árvores imensas, assim, e a gente morava de janela e porta aberta. Então, e aí tinha duas cachorras, a Preta e a Bela. E esse livro, ele é dedicado a algumas pessoas, mas também é dedicado à Preta e à Bela. Então essas duas cadelas, cachorras, foi com elas que eu perdi um pouco o medo que eu tinha dos cães, que era uma coisa que eu acho que vinha da minha infância, e dos cães da serra, cães pastores, que podem ser cães que eu via como leões, não sei. Mas então aí eu morei no Rio e eu tive essa sorte de morar com esses cães, que eram cães dos donos da casa. Eu morava numa espécie de anexo, morava nos antigos aposentos dos empregados. E o que acontecia é que tinha essa favela, tinha esse morro que deitava os foguetes com os correios e tinha trovoada, né? E sempre que acontecia esse barulho dos foguetes e das trovoadas, elas corriam para mim, sobretudo a Bela, que era um pastor alemão. Elas eram irmãs, a Preta e a Bela. Eu digo eram, porque aconteceu uma coisa muito, nem sei dizer, mas a Preta e a Bela morreram durante esta quarentena. E eu, sem saber, sobretudo a morte, a Preta morreu antes e a Bela, que morreu faz pouco tempo agora. E foi quando eu decidi, de um dia para o outro, eu vou ter um cachorro. E então apareceu o Ori na minha vida, que é esse cachorro, que agora mora comigo, e que nasceu no equinócio da primavera, nasceu no dia 23 de março, equinócio do outono no Brasil, equinócio da primavera aqui. Não sei, eu pensei isso e foi o momento em que essas duas cadelas, que na verdade me levaram para esse mato e para o tempo dos animais, não é? Foi quando elas sumiram desse mundo, desse planeta. E então entrou esse cão, esse cachorrinho, que vai fazer 3 meses agora, e que se chama Ori, porque Ori no candomblé é a intuição, não é? Cabeça. E também é um diminutivo de Orion, que é a minha constelação. Então, para os indígenas, enfim, tem muitos outros nomes, não é? Isso está no Deus dará também, os vários outros nomes que as estrelas de Orion têm. Mas enfim, isto para dizer que eu dizia uma coisa ao Scott, quando o Scott me ligou a perguntar se podíamos fazer isto, eu dizia-lhe, olha, mas eu não estou escrevendo. Isto é, escritores não escrevendo e cuidando de cães. Ou sendo cuidados por cães. Que é o pouco que eu acho que está acontecendo comigo, que eu não escrevo desde o dia 8 de abril e eu estou com o meu cão. Então, escritores não escrevendo e sendo cuidados por cães, na verdade. Mas é isso, não sei, é uma nova experiência do tempo, é uma nova experiência de amor, do amor e do não humano. Era isso que eu revejo muito naquilo que a Onça disse, não é? Que é, não sei, é isso. Está aí o futuro. Não sei. Ótimo. Mauro Damer, para onde vamos, meu caro? Estava vendo ali a Alexandra falar e pensando em Portugal, cara, que Portugal, o Brasil é uma invenção de Portugal, né? Uma aventura que não deu muito certo, vamos dizer assim, uma aventura americana, né? Quer dizer, o Brasil, na verdade, ele é uma invenção que nunca foi inventada, né, cara? A gente acha que o Brasil existe como país, como nação, mas na verdade sempre o que existiam eram forças de apagamento, né? Tentando apagar o passado colonial, tentar apagar a escravidão, tentar apagar o fazendão que era o Brasil, tentar inventar um Brasil modernista. Foi uma aventura, né? E uma aventura que deu certo num momento histórico de expansão de um capitalismo louco, um capitalismo que foi do pós-guerra, que é essa era americana ali, que fez o Brasil daí virar alguma coisa, porque antes do pós-guerra o Brasil era um país menor, né? E daí essa era americana está chegando ao fim, né? Essa era da paz americana, da paz global, do ideal da ONU, do ideal
Está chegando ao fim porque os americanos racharam. Os americanos estão divididos, né? Os americanos não estão convictos da América, né? E daí os negros, enfim, os negros se rebelaram na América, né? E aí não tem muita... A gente entrou numa fase da história que eu acho que ela vai ser bem nova, assim, entendeu? Toda a história da escravidão nas Américas e, enfim, acabou agora. Vai acabar, não vai acabar organizadamente, não vai acabar pactuadamente, vai acabar desse jeito estúpido, colapsando mesmo, com líderes políticos de péssima qualidade e tal, que são incapazes de administrar, de gerir o Estado e vão colapsar como se fosse um carro a 100 por hora contra o muro, entendeu? Assim, a realidade do Brasil e dos Estados Unidos hoje é essa, né? O Brasil não dialoga com nada, daí ele acreditou numa democracia liberal americana pós-guerra que fez o Brasil ser um país grande, mas também é frágil isso, entendeu? Então não tem instituições, a própria América, o próprio capitalismo de alguma forma colocou o Brasil de volta num lugar de terra de ninguém, cara, de exploração. A gente está há umas 4 gerações de gente que só está na farra, né, com a expansão do capitalismo e da democracia. Quer dizer, viveu achando que a democracia não precisa ser defendida, que o capitalismo é legal. Então aí a gente daqui a pouco começou a ter ídolos de plástico, vamos dizer assim, entendeu? Começam a não ter políticos. Aí o Bolsonaro, ele é a realidade disso. Apesar de a gente não gosta dele, mas a gente tem que tentar entender como, né? E ele representa esse fracasso mesmo, entendeu? Esse fracasso civilizatório, vamos dizer assim. Sim. E agora, eu sou otimista também, só para não parecer, eu sou otimista porque eu acho que as novas gerações já está claro, cara, que ninguém mais quer viver num país racista, cara. A escravidão precisa... Então, quando eu também... Hoje estava polêmica nas redes sociais, no Twitter, o Emicida ontem lançou um tweet criticando quem ia para os protestos. E é uma coisa complicada, porque é um dado político, assim, na sociedade, os soldados são feitos para morrer, entendeu, na luta, né? E de um lado e do outro, assim, e se a razão não impera, se a razão não determina, chega uma hora que vai Então são várias coisas assim que a gente tem que lidar, né, para poder entender o que está acontecendo hoje, e tal. Mas eu sou otimista porque eu acho que as novas gerações, elas não têm mais saco de voltar atrás. Hoje, Mauro, nessa linha, o que mais me incomoda, André Del Fuego, é justamente isso, né? Nós entramos numa outra fase. Nós estamos agora admitindo a possibilidade de sairmos de casa para ocuparmos a rua em protesto contra o totalitarismo que se anuncia, contra o golpe que se anuncia aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil especificamente, essa é uma outra fase. E claro, no mundo inteiro, como vocês todos disseram, as pessoas vão para as ruas. Eu vi vários vídeos e relatos e imagens mostrando as pessoas sem máscara nos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, enfim, né? Nós temos aí uma nova condição, que num momento como esse é bastante crítica essa condição. Nós estamos no meio de uma pandemia, então tem que avaliar bem isso. Eu achei muito bom você ter trazido essa discussão, Mauro, porque o ponto de vista do Emicida, de fato, ele é uma questão. Essa nova realidade, Mauro, é uma questão, né? E como nós vamos trabalhar isso também, né? Para ser estudado e reavaliado. Eu não tenho como condenar o Emicida, porque a posição dele é muito lúcida, certo? Ao mesmo tempo, tem todos esses elementos que você coloca. Micheline, você quer falar alguma coisa, minha cara? O Mauro estava falando e eu lembrei que mais cedo eu vi uma imagem da manifestação antirracista na Inglaterra, em que eles derrubaram uma estátua de um sujeito escravagista, né? E não só derrubaram, como jogaram no rio, né? Há 2 anos atrás, eu fui para New Orleans e eu estava andando à beira do Mississippi e fiquei impressionada com vários pedestais vazios. Quando
eu estava hospedada na casa de amigos. Quando eu cheguei na casa desses amigos, eu comentei com eles, eu disse, achei que era por conta ainda do Katrina, porque a cidade ainda está sendo reconstruída. As coisas que aconteceram em New Orleans pós-Katrina são terríveis, de pessoas que saíram porque não tinham casa mais, porque suas casas foram destruídas, com a promessa de voltar, e suas casas foram colocadas abaixo, né? Os escombros foram retirados e fizeram novas casas e venderam essas casas para outras pessoas, por exemplo. E os meus amigos me disseram que New Orleans começou, dentro dos Estados Unidos, um processo de questionamento dessas homenagens a heróis, entre aspas, heróis escravagistas. E que isso foi... Eles agora têm uma prefeita negra. Isso foi acolhido pela comunidade e começaram a retirar essas estátuas das vias públicas. Depois de New Orleans, acho que Nova York também começou a retirar estátuas. Eu fui no Metropolitan e tinha toda uma explicação lá com infográficos, porque eles estão cogitando tirar uma estátua lá do Roosevelt. Essa imagem de hoje, de uma estátua de uma escravagista sendo derrubada e sendo empurrada no rio, é tão exemplar disso que o Mauro fala, de que estamos terminando um ciclo que começou há 500 anos atrás, e essa imagem, ela fala tanto disso, sabe, que eu queria abrir esse parêntese para comentar com vocês. Muito bom. Você sabe, Micheline, essa questão que você fala dos indígenas é muito verdade. Com todos os debates que aconteceram nos últimos anos, e até de um certo modismo na admissão, no chamamento de uma luta indígena para os centros urbanos, academia, enfim, Viveiro de Castro teve um papel importante nesse sentido. Os indígenas, eles continuam distantes, invisíveis, menos do que animais domésticos, como se diz. E para escrever O Habitante Irreal, eu convivi com pesquisas e com lideranças indígenas e, enfim, com interlocutores indígenas durante alguns anos, mais 7 anos. E essa sensação que eu, tendo sangue indígena, não tenho pelo no corpo e tenho um avô que é descendente direto de indígena chileno, aquela distância que eu sentia quando eu comecei a escrever esse livro, sabe, ela continua a mesma que eu sinto hoje em relação a essa comunidade. Essa indiferença que nós temos para o que está acontecendo hoje na Amazônia, da ocupação das terras por grileiros e tudo mais, com o apoio do presidente da República, isso é só prova do quanto, mesmo sob perspectiva ambiental, nós não nos afetamos pelo holocausto permanente da comunidade indígena. Isso é uma tragédia. Nós temos, assim, hoje no Brasil, um momento bastante peculiar e acho, sim, que esse ano ele será marco para várias análises que virão pela frente. E uma coisa curiosa que me chamou a atenção foi justamente em relação ao Spike Lee. Como o Spike Lee, nas pesquisas que eu fiz, neste ano, Micheline, ele parece que ele é incorporado de uma maneira que ele não tinha sido incorporado por uma militância negra, de jovens negros no Brasil, bastante visível no YouTube, no Twitter, sabe? E, claro, com o que aconteceu agora nos Estados Unidos, esse ícone passa a ter um outro significado aqui no Brasil. Eu assisti o Faça a Coisa Certa em Londres, quando eu morava em 89, e, de fato, foi um filme que me marcou profundamente. Mas o que me incomoda, para ser mais objetivo, é um pouco isso. Nós vivemos uma tragédia permanente em relação à comunidade indígena, em relação à comunidade negra. Nós vivemos num país escravagista
E essas ondas de manifestações, principalmente acompanhando o que aconteceu no Rio de Janeiro, toda essa indignação, como pode uma comunidade que convive com massacre, com assassinato, né, de uma quantidade inadmissível de jovens negros, homens, agora, por um fato acontecido nos Estados Unidos, se deixa afetar, se deixa comover e vai às ruas, quando deveria estar nas ruas pelo menos uma vez por semana. Nesse sentido, a nossa educação ela falha muito quando nós não colocamos nos debates no ensino fundamental, no ensino médio, um debate que deveria ser mensal, semanal, da questão do Holocausto indígena, né, da escravatura. Então, tem uma negação brasileira, cultural brasileira, que nos trouxe aqui. E como disse o Mauro, e esse é o debate de modo geral mais recente aqui nas nossas edições, isso é culpa nossa também, que no alto da nossa informação, da nossa cultura, da nossa capacidade de análise, não nos envolvemos mais. Isso que eu estou falando aqui com 4 pessoas que são super envolvidas, que eu sei. Tudo isso me inquieta profundamente, sabe? Por que dessa nossa insensibilidade? Claro que isso se reflete no trabalho de vocês, Malaquias, dos teus livros, Micheline, dos seus livros, Alexandra. Mas, de alguma forma, nós somos atingidos, né, por essa passividade. E o que eu mais temo, esse temor vem quase como uma certeza, de que passada essa onda em relação aos atos antirracismo, nós retomaremos a cruel normalidade brasileira. Porque os nomes políticos que trarão alguma esperança, né, uma trágica esperança, são nomes de direita. Né? Não haverá muito espaço para a esquerda e para os progressistas de verdade nas novas eleições. E talvez tenhamos, já que somos incapazes de nos mobilizar em torno de uma unidade de esquerda, e isso também é trágico, de nos admitir dentro de alguns nomes que nós sabemos não avançam nada o debate público. Lembrando que eu fico muito distante do debate da extrema-direita, mas até por esse curso que eu inventei, que é o Direito Constitucional Antifascista Brasileiro, pela primeira vez, Micheline, eu fui escutar a Alexandra e Mauro, uma aula do Olavo de Carvalho. Eu nunca tinha escutado. E olha a coincidência, eu peguei a live, a aula do dia 6 do 6, que foi a aula em que este mentor da extrema-direita brasileira, vejam que tragédia, deu um chilique, mas um chilique, né? A minha aproximação deste senhor estava aguardando para este momento, e o que eu vi foi um cara absolutamente, um senhor, fora das suas faculdades, né, da sua integridade, da sua lucidez, dando um chilique. E eu não consegui parar de rir, apesar de toda a tragédia que é a influência dessa persona maléfica na realidade política brasileira. Eu acho, Paulo, que a gente tem essa marca colonial muito forte, sabe? E me impressiona muito, sabe, o quanto somos bem comportados, o quanto o discurso colonial foi tão eficiente, sabe, que nos fez comportados. Eu fiquei revoltada essa semana, porque eu vi um chamado para um protesto pela morte do menino Miguel em Recife, e pediam para as pessoas irem de branco. Por que ir de branco? Sabe? Para dizer que somos da paz, que protestamos de uma forma limpa, sabe? Que a nossa raiva ela não é legítima se jogarmos uma pedra numa vidraça, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Esse apreço que o brasileiro tem por vitrines de bancos, fachadas de shopping, portarias envidraçadas de prédios. É curioso notar que as Torres Gêmeas no Recife foram construídas em local que era proibido, que foi objeto de luta muito grande dos movimentos sociais de Recife, para que não fossem construídas, foram construídas passando por cima de leis. E a morte do menino Miguel, ela é só uma continuidade de todas essas rupturas.
Mas se você joga uma pedra e você externa a sua raiva, ou você queima uns pneus, você é um vândalo. E é impressionante como na sociedade brasileira se tem medo dessa palavra, o vândalo. Sabe? Eu entrei numa discussão essa semana com uma pessoa no Facebook, porque ela disse, nossa, não sabia que você tinha tanta raiva. Tenho. E a única coisa que me impede hoje de jogar pedra é porque eu tenho 2 filhos pequenos que dependem de mim. E eu moro numa cidade que eu não tenho nenhum familiar que possa valer por eles, no caso de eu ser presa. Mas me impressiona, sabe, esse bom comportamento, esse bom mocismo, inclusive da esquerda brasileira. Esse medo, sabe? Vamos fazer uma manifestação pacífica. Me irrita profundamente, sabe? Porque esse apreço por vidraças, por símbolos, né? Símbolos desse capitalismo colonialista, ele sim selvagem, esse apreço ele é construído em cima do sangue de pessoas. Do menino que foi assassinado a semana passada, o João, que foi assassinado dentro de casa, levou tiro pelas costas da polícia no Rio de Janeiro. Da menina Ágata. Existe uma banalização da morte que é indecente. Indecente isso. Sabe, aí... Oh, não! Quebraram 3 vidraças na Avenida Paulista. Ah, vão se catar. Realmente, isso é um problema. E a própria esquerda, que se aburguesou, né, quando chega ao poder, e se tornou uma espécie de zeladora do capitalismo humanitário mundial, né? E não fez digamos, nesse sentido, não manteve a necessidade, essa agressividade que você fala necessária para fazer a verdadeira revolução no Brasil, né? Um país que aguarda a sua revolução, um país de muitas revoltas massacradas, mas que ainda aguarda a sua revolução, que ainda aguarda a saída da Idade Média. André Del Fuego. Sobre a manifestação, quando eu vi a opinião do Emicida, eu achei aquilo de uma eloquência, assim, perfeita, porque uma das coisas que ele disse foi, bom, nós não estamos organizados, estamos indo pela paixão, é cilada, tem perigo de ter ali uma cilada, e a gente, enfim, tem uma pandemia, podemos adoecer, e a ideia desse governo é nos adoecer, e é nos matar, e esse também é um jeito de se fazer isso. Daí hoje, vendo as imagens do protesto de hoje, tem lá Mano Brown, com o braço daquele, sabe, braço de guerreiro ali, sabe, assim, com punho. Eu falei, cara, isso também é uma imagem muito eloquente. E é engraçado que traduz um pouco até o tipo de rap que os dois fazem, né? Aquele inicial do Racionais MCs, que inclusive foi o último show que eu vi antes da pandemia, no final do ano passado, e do Emicida, que faz uma mensagem já, digamos, não sei se dá para dizer essa palavra, me perdoe, mas assim, um pós-questão racial, um quase... não é adaptação, mas uma coisa ali um pouco mais adaptada àquilo, à situação, entende? Menos combativo, mas aí depois ele deu a volta e voltou a ser mais combativo e tal, e tudo mais, mas o próprio som, a batida, o rap que eles fazem é muito eloquente com a própria atitude que eles tomaram nesse momento. E daí, quando eu ouvi a fala do Emicida, eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque daí você resolve a consciência do branco de esquerda que está em casa se protegendo, enquanto os negros, a comunidade negra e a questão racial é que vai para a luta. Mais uma vez, carregando pedra, colocando o corpo à disposição da morte, seja pelo vírus, seja pela repressão policial. Então, hoje, enfim, quando eu vi aquela praça, aquele Lago da Batata lotado, e vi, muitos amigos foram para lá também, não só o Cuenca, que participou aqui no começo, eu fiquei louca para furar o meu isolamento. Louca para furar o meu isolamento. Então, eu acho que o Mauro que comentou isso no começo, né, é muito forte, porque não é a mesma condição de pressão e temperatura
que essas pessoas foram para o Lago da Batata hoje. Não. Foram enfrentando um risco de contaminação ou de levar essa contaminação para os seus em casa. Então, ela é de uma força enorme, enorme. E claro, a gente vai dizer, bom, mas qual a diferença deles ali, qual a diferença daqueles bolsonaristas que também enfrentaram? Bom, mas é que bolsonarista não é um leitor, é um fiel, né? São fiéis a um Bolsonaro, a uma imagem de Bolsonaro, enquanto que, enfim, essas pessoas que estiveram hoje no Lago da Batata, assim, é de uma voz, cara, de desde sempre, né? É uma voz muito antiga e é uma voz, assim, que não tem o que parar. E daí, sobre os direitos, que o Mauro também comentou sobre assim, os direitos das mulheres, direitos dos negros, direitos dos gays, eu acho que direito é como a alfabetização. Depois que você aprende a ler, você não deslê. Nunca mais você será capaz de não ler uma frase. E direito você não é capaz de abrir mão. Mas, uma vez que se instala, uma vez que eu sei que eu posso ter o mesmo salário que um homem, uma vez assim que eu sou livre, uma mulher livre, que eu vou votar. Mulher votou no Kuwait em 2003 ou 2007. Não tem como voltar atrás. Não dá. Pode se cercear, enfim, tem métodos para fazer isso, mas a consciência psicossocial, essa já era, assim, aprendemos a ler. Estamos alfabetizados. Muito bem, com essa rodada de manifestações, acabamos o segundo bloco do podcast, onde a conversa fica sempre mais solta, mais caótica. E vamos então para o terceiro bloco. Até! Podcast, de modo geral. Olá, voltando aqui com o podcast de modo geral, no terceiro bloco, onde pensamos situações e pessoas que dariam boas personagens de romance, conto ou poesia brasileira contemporânea. Vamos começar, como já é de praxe, por Andréa Del Fuego. Me chamou a atenção essa semana foi o lançamento da Falcon 9, o foguete lançado pela SpaceX, do Elon Musk, né, que foi para a Estação Espacial Internacional. E eu achei muito interessante a imagem do astronauta. Tinha um cara, assim, que ele assim, eu nunca vi uma pessoa tão feliz dentro de um foguete, assim, com um rosto relaxado, um sorriso de quem não tem bruxismo, sabe? De quem nunca arranjou sabe? Uma coisa, assim, um bem-estar. Falei, claro, isso chama da Terra. Imagine sair do planeta nesse momento e ir para a Estação Espacial Internacional. Que spa possível, é um spa possível. E eu fiquei pensando, então, numa situação, num texto em que seja possível sair do planeta. Na verdade, isso não dá uma ficção, nem é uma ideia tão boa para uma ficção, mas eu fiquei muito com essa imagem invejável de alguém saindo por um foguete daqui. Mauro Damer. Sabe que eu fico com a imagem do Machado de Assis sendo lançado em inglês, lá que teve o lançamento uma versão da Penguin Books, eu acho que saiu nos Estados Unidos, e daí saíram algumas críticas, eu li uma New Yorker lá, e daí eu acho que eu acho importante para entender o sarcasmo brasileiro e a hipocrisia brasileira, entendeu? A gente está um pouco vivendo um mal-estar da língua, eu acho. O Brasil não está se lendo, aquela coisa que a gente vem falando aqui. O Brasil tem um problema que ele não se lê, ele não conhece seus próprios discursos, suas abstrações, e as pessoas ficam ansiosas quando não se leem, não conseguem entender e têm dificuldade de entender os quartos que já foram narrados, os caminhos que já foram narrados na cultura, tá? Então, eu acho que o Brasil, quando o mundo começar a ler Machado de Assis ou descobrir o sarcasmo dos brasileiros, dos escritores, de alguns escritores brasileiros, talvez a gente consiga entender melhor o Brasil. E a gente também consiga se entender. Eu acho que a gente está vivendo uma redução na linguagem, uma redução, esse crescimento da direita, esses discursos virulentos e polarizados,
é algo que opera na linguagem, né, cara? É algo que opera ali na narrativa das coisas, mas na linguagem mesmo, esse uso quase mecânico das palavras para poder ofender, para poder polarizar, para poder acelerar conceitos que, na verdade, são meio furados, né? Talvez eu esteja com uma visão meio estruturalista, mas eu vejo que a gente está tendo que reler e buscar conceitos, escrever e falar. Esse próprio podcast aqui é um pouco isso, né? A gente está há 20 episódios, 20 alguns já, tentando entender, né, o que está acontecendo com a gente, com o mundo, tal. Então, eu não sei por que isso tudo tem a ver um pouco com o Machado de Assis sendo traduzido para o inglês, mas eu acho que tem a ver e vai nos ajudar a entender o Brasil, e meu personagem seria um pouco meio machadiano. Ok. Alexandra Lucas Coelho. Não, estava escutando o que o Mauro falou, eu vi esse texto da New Yorker, né, sobre esta tradução. Mas é meio... me incomoda um pouco duas coisas. Que eu lembro quando eu estava seguindo o avanço dessa tragédia brasileira, né? Desde o golpe, tudo aquilo, tudo o que aconteceu nos últimos anos, né? E eu leio a New Yorker, tem essa newsletter diária que a New Yorker manda, coisa diária, todo dia eu vejo. E eu ficava aqui numa raiva, assim, pensando, mas por que estes caras, eles ignoram o Brasil? O Brasil é o país daquele tamanho, fica ali por baixo deles, estes caras como se não existisse, não estava acontecendo nada, não aconteceu nada. Dilma, tudo, a última eleição, nada, tudo aquilo se desmoronando. Saíram pouquíssimas coisas, assim, de vez em quando aparecia lá uma coisa do John Lee Anderson, mas assim, mas quando foi verdade, porque ele escreve bastante, né, sobre o Brasil, eu acompanho ele. E aí o John Lee fez uma reportagem, mas era tão pouco para a dimensão do que estava a acontecer, para a dimensão daquele país gigante que está ali por baixo. É verdade. Dá uma raiva, assim, porque assim, eu adoro aquela revista, né? Aquela revista sabes, e eu fico indignada, sabes, com a arrogância ao mesmo tempo, esse desprezo, essa coisa assim, tipo, por baixo da gente não tem nada, sabes? E a América do Sul não existe, sabes? E isso dá, eu ficava ali assim, eu pensava assim, caraca, eu vou escrever para New York e dizer, se toquem, sabe o que está acontecendo aí por baixo de vocês? A mais de 200 milhões de pessoas, sabe? Então eu fico assim meio... E aí eu vi esse texto sobre... Eu pensava assim, ponto 1, olha que bom, olha que ótimo, esgotou num dia, não é? Não foi essa tradução? Que maravilha, vão ter acesso a essa obra-prima das obras-primas da língua portuguesa em Brás Cubas. Mas aí eu pensei, mas espera lá, como assim? Mas só agora? Mas, quer dizer, estão todos muito atrasados, né? Então o mundo anglo-saxónico tem essa arrogância, tem essa coisa da língua inglesa totalmente arrogante, de traduzir pouquíssimo, não é? Scott, tu sabes, tu moraste em Londres, os ingleses traduzem pouquíssimo, não. Sabe? Então tem um mundo de coisas acontecendo e tudo escapa a esse universo anglo-saxónico, sabes? E não sei, assim, por um lado, ótimo, que bom que não sei quantos americanos vão poder, olha, descobrir esse gênio que foi o Machado e essa figura incrível do Brás Cubas, tudo aquilo, não é? Mas eu já usei o próprio Brás Cubas e o próprio Machado. Machado é um fantasma do Deus dará e o Brás Cubas está noutro romance que eu escrevi chamado O Meu Amante, que eu escrevi no meio do Deus dará. E a narradora do Meu Amante Domingo tem uma frase que é: escreve como se estivesses morta, não é? Que é a lição do Brás Cubas. Então aí, não sei, o Machado, a minha dívida ao Machado, ela é tão grande, ela não acaba, não é? Enfim, é o Machado e tanta gente na literatura brasileira. Muito bem. Micheline? Eu conheci ontem, acho que, não, há 2 dias, um rapper guarani, Kunume, o MC Kunume. Sim. E ele tá com um clipe novo, que é, acho que Guerreiro da Floresta, acho que o nome é esse, não lembro bem.
e é das coisas mais impressionantes que eu já vi, porque ele faz, né, essa colagem barroca, né, de várias referências, né, as referências de sua própria cultura, junto com as referências negras, junto com o rap, e isso dá um caldo tão bonito e, e tão representativo do que é ser brasileiro, né? Essas várias dobras do que é ser brasileiro, e eu acho que esse personagem, sabe, que ele encarna no clipe, que é um guerreiro correndo entre os carros de uma metrópole e falando guarani, falando português, um português muito muito tênue, sabe, um nhengatu, talvez. Para mim é uma imagem desse tempo. Seria alguém sobre quem eu gostaria de escrever. Eu pegaria o Olavo de Carvalho, a quem me apresentei ontem, tendo um chilique, dizendo que ninguém defende ele, que ele não é culpado por esse bando de aproveitadores que, se dizendo olavistas, estão prosperando na vida financeiramente, que ele não xingou ninguém, que a condenação dele de alguns milhões de reais em favor de Caetano Veloso é uma injustiça, que ele nunca quis ofender ninguém, que ele é apenas um senhor de idade querendo o bem de todos. Acabamos aqui essa grande edição do podcast de modo geral, 22, com as convidadas mais do que especiais, Micheline Verunski e Alexandra Lucas Coelho. Obrigado, Andréa Del Fuego, por voltar. Mauro Damer, João Paulo Cuenca. Até a próxima. Obrigada. Obrigada também. Adorei participar. Obrigado. Podcast de modo geral. Mas os portugueses também não leram assim tanto o Machado, não é? É assim, fico pensando. Isso é outra coisa, não é? Como os portugueses leem pouco os escritores brasileiros, é outra conversa que não acaba, não é? Mas Portugal precisava muito de ler o Brás Cubas e todos os romances do Machado, enfim, tudo, todo o Machado, não só os romances.